Por ter vindo aqui e por dar o encerramento aqui na nossa tarde sobre a liberdade religiosa em todos os tempos. Nós, pela manhã, estávamos lá em Limeira. Ele pregou lá em Limeira e Preguei lá em Limeira e vim correndo aí com o Paulo Deza lá, desviando. Mas graças a Deus chegamos aqui. Amém. Nós vamos falar um pouco da liberdade religiosa e nós gostaríamos de salientar um pouco do contexto histórico. Porque quando nós falamos da liberdade religiosa, apresentando determinado contexto, a gente pode se situar melhor no tempo e no espaço. Quando a gente fala de império, o império por excelência, parece que o som está muito bom, é o Império Persa. O Império Persa é ele que vai estabelecer alguns princípios que serão imitados por outros impérios, como por exemplo o modo como deveriam ser tratadas as religiões. É no Império Persa onde, a partir do pressuposto de que se um povo tem sua liberdade religiosa, ela se sente uma pessoa livre, é que ele vai dominar as nações. Só que o Império Romano, que é o último dos impérios, ele é o império mais organizado, mais sistematizado. Então, tudo que foi aplicado nos impérios anteriores, o Império Romano teve a sua excelência. Não porque criou determinados sistemas, mas porque ele soube utilizar a experiência de outros. E o Império Romano, quando ele dominava um povo, ele não tinha por princípio impor limites às religiões, porque ele sabia, por experiências anteriores, de que se um povo dominado ele não tivesse a sua religião cerceada, ele se sentia livre. Você poderia cobrar impostos altos, você poderia até tirar alguns direitos civis, mas se você dissesse que você é livre para cultuar o seu Deus, esse povo iria se sentir livre. Tanto é que quando nós lemos o livro de Lucas, capítulo 7, nós vamos ter uma ideia de como o centurião tratava as pessoas. O centurião romano, ele tratava bem os seus dominados, principalmente em questões religiosas. Depois vocês leem o capítulo 7 que vocês terão essa percepção. Outra coisa, lembra-se quando Pôncio Pilatos lavou as mãos porque ele não queria condenar Jesus Cristo? Porque a questão ali era religiosa. E ele tinha uma orientação de cima dizendo que ele, como governador romano, ele não deveria interferir, limitar a religião dos dominados, porque se ele interferisse na religião, o império iria ter revoltas. Então perceba que toda forma de governo, ela tratou bem a religião dos seus dominados, não porque acreditasse naquilo que eles acreditavam, mas porque você dar liberdade religiosa aos religiosos, você terá sempre esses religiosos ao seu lado, porque eles sempre vão se sentir o quê? Livres. Só que até esse momento o cristianismo não era institucionalizado, não havia uma religião chamada cristianismo, o que havia era o judaísmo. Então o modo como se tratava o judaísmo e as outras religiões era assim. Só que em algum momento da história, isso no ano 313, vai surgir um imperador chamado Constantino. Esse imperador, ele já tinha percebido que seus antecessores tinham enfrentado um problema. Qual foi o problema? Aconteceu no ano 180 depois de Cristo. Um imperador chamado Marco Aurélio, que ele era o clímax da Pax Romana. Pax Romana é aquele período de paz do império.
Roma, ele não tinha inimigos. Por que não tinha inimigos? Porque ele derrotava todos. E se houvesse, ele iria derrotar. Por que estava em paz? Porque não tinha ninguém que podia enfrentar o império. Ora, nesse período de paz, até esse momento, quando o imperador morria, sabe quem o sucedia? O melhor entre os melhores, o melhor soldado, o melhor cidadão. Alguns elementos eram analisados para que ele pudesse ser o sucessor do imperador. Só que na morte de Marco Aurélio ele tinha um filho. E agora, não houve essa história de você colocar um sucessor que tivesse condições de liderar o povo, de liderar o exército e saber se relacionar bem com o Senado. Quem assume é o filho dele, sem nenhuma dessas qualidades. Seu filho chamado Cômodo. E este filho chamado Cômodo, quando ele vai governar, ele não tem habilidade. E quando uma pessoa não tem liderança, o que é que ele faz? Ele tem atitudes ditatoriais. E foi isso que Cômodo fez. Ele simplesmente tirou os generais das fronteiras para protegê-lo como imperador. As fronteiras ficaram fragilizadas e ele ficou protegido. Como ele não sabia negociar com os senadores, ele ameaçava. E quando ele queria passar uma lei, ele dizia: olha, vamos passar uma lei? Vamos. Essa lei que nós vamos passar, se você não concordar, eu mando matar sua mãe, seus filhos, sua esposa. Chegou um momento que o exército ele teve tanta moral que depois de Cômodo, o Senado não tinha moral para eleger o próximo imperador, era o exército que elegia. Logo, quando o imperador errava, o exército mandava matar o imperador romano. Tanto é que os imperadores, eles eram pessoas muito ricas que pagavam ao exército para poder ser imperador. Quando Constantino assume, ele sabendo disso, ele quer mudar o discurso do imperador. Porque mudando o discurso do imperador, ele teria maior tempo de vida. Ele teria a paz que o império tanto procurava. E o que foi que ele fez? Ele buscou o discurso do cristianismo. Então ele encontra no cristianismo o discurso apropriado para que o imperador pudesse governar. Por isso, no ano 313, através do Edito de Milão, ele começa esse processo de institucionalização da igreja cristã. Até esse momento, o cristianismo era marginalizado. A partir desse momento, o cristianismo se torna uma religião como hoje nós conhecemos. Então, antes disso, não havia cristianismo. Ora, quando esse cristianismo ele surge como religião, existe um historiador chamado Macnal Barnes, que ele, ao analisar esse processo, ele diz que até antes disso, os cristãos se reuniam, estudavam a Bíblia e depois consultavam a Deus sobre o que ia fazer. Só que a partir desse momento, os cristãos continuavam orando, estudando a Bíblia e agora ia perguntar ao imperador o que ia fazer. Então, esse foi um aspecto negativo que a institucionalização trouxe ao quê? Ao cristianismo. A liberdade religiosa nesse processo, ela não existia, porque havia uma religião que era a religião do Estado, que era a religião do Império. Se você estivesse contra a religião, você estaria contra o próprio Império. Durante todo esse processo, a religião permaneceu. Só que, quando chega o início do século XVI, a sociedade, ela já não quer mais aquela religião que domina, aquela religião que impõe a sua vontade. E eles querem mudar essa história. E lá na Itália, vai surgir alguns homens ricos, poderosos financeiramente, que têm dinheiro, mas não têm poder. Quem tem poder é a igreja. E eles dizem: o que é que nós vamos fazer para mudar essa história? Eles descobrem que tem um monge na igreja, chamado Martinho Lutero, que não concorda com os princípios da igreja. E o que é que esses homens vão fazer? Vão patrocinar Lutero para que ele possa combater a igreja, porque traduzir uma Bíblia naquela época era muito caro.
quem poderia patrocinar? Os príncipes. Os príncipes estavam interessados em quê? Nas terras da igreja. E então disseram: se a igreja vai perseguir Lutero, nós não vamos permitir. Por isso Lutero mudava sempre de lugar e ninguém poderia encontrar Lutero. O que é que tem a ver a liberdade religiosa com esse novo processo? Para que Lutero, com a sua mensagem, pudesse ter espaço, ele teve que atender mais uma vez o quê? A própria sociedade. O que era que a sociedade queria? Queria ter espaço para falar, para se posicionar. Mas a igreja que não dava esse espaço, Lutero poderia dar essa oportunidade. Percebam, quando a igreja está em uma sociedade e ela não traz nenhum benefício a essa sociedade, ela não tem espaço. Sempre foi assim. A igreja, ela só teve espaço numa sociedade quando ela trouxe algum benefício. Lá no século IV, qual foi o benefício que ela trouxe ao império? Um novo discurso. Como o imperador ia ter um novo discurso, a igreja se tornou uma instituição oficial. No tempo de Martinho Lutero, o que era que a sociedade queria? Espaço para se posicionar contra a igreja. Martinho Lutero ofereceu isso às pessoas, dando argumentos. Logo, ele teve o apoio da sociedade. Agora, aqui no Brasil, Professor, antes do professor falar do Brasil, nós falamos aqui que Deus usou imperadores como faraó do Egito, certo? Para que o povo tivesse a liberdade religiosa, né? Usando Daniel através de um sonho. O faraó era o homem mais poderoso do mundo. Deus usou os jovens da Babilônia lá, que estavam morando na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, né? Através da forma de não adorarem a estátua, certo? E através de Daniel, certo? Deus usou uma pessoa poderosa, um imperador, para que o povo tivesse a liberdade religiosa. E agora eu cheguei à seguinte conclusão, ouvindo o discurso do professor. Deus usou pessoas ricas também, influentes na época, certo? Que seriam os príncipes, para que o povo tivesse a liberdade religiosa, para cultuar a Deus de forma livre, né? E não ditatorial. Eu não toquei nesses assuntos anteriores, porque outras pessoas já abordaram isso aqui, não é isso? Essa tarde. Então observe bem, no Brasil, lembre-se, quando os portugueses chegam aqui ao Brasil, que nós vamos falar da liberdade religiosa aqui no Brasil, mas apenas a questão de introdução, quem vai chegar aqui com os navios portugueses? Quem está lá? Jesuítas. A igreja. Por que a igreja está lá? Aí, se você quiser saber por que a igreja está lá, existe Paulo Suez, é um escritor, que ele tem um livro chamado A Conquista Espiritual da América Latina. Como é que a igreja, como é que a América Latina foi conquistada? Nenhum povo foi dominado sem um discurso religioso. Não existe nenhuma nação dominada sem um discurso religioso. O discurso religioso é necessário para que você possa dominar e para que você seja dominado. Porque se você for olhar apenas o discurso político, você vai se revoltar. Se não houver um discurso religioso, não há domínio. Então, a igreja chega aqui nos navios e ela é quem vai dar respaldo aos portugueses para o domínio do Brasil, mas isso também dos espanhóis contra o México. Mas estou me prendendo aqui ao Brasil. Ora, então, desde o princípio, os nossos professores aqui no Brasil foram os padres. Imagina que é 200 anos de história do Brasil, você tendo como professores a Igreja Católica, os padres. Então, nós bebemos numa fonte cristã. Nós já nascemos cristãos. Nossos avós nasceram cristãos. Só que os padres, eles eram as pessoas mais cultas desse país. Quando alguém queria estudar mais alguma coisa, ia lá para fora para estudar teologia. Ora, chegou o momento em que o governo entendeu que a igreja tinha mais influência do que o Estado e disse: precisamos mudar essa história.
Existem outras causas, mas eu estou falando da questão religiosa. E o que foi que o Estado fez? Através de Pombal, fez uma reforma para tirar a igreja daqui. Não queria mais a igreja como uma instituição que? Oficial. Porque a igreja quem determinava tudo. Por mais que você quisesse perguntar a um político, as pessoas depois iam perguntar ao padre se podia fazer aquilo ou não. Para vocês terem uma ideia de como era forte a influência, em 1964, a missa aqui no Brasil era realizada em latim. E o padre rezava a missa de costa. Por quê? A igreja não dominava com conhecimento, é com autoridade. Quando alguém governa só pela autoridade, a gente diz, é um governo medieval. Porque no período medieval, a pessoa respeitava porque era padre, não necessariamente porque ela conhecia alguma coisa. Então, a igreja sempre dominou pela autoridade. Os políticos, então, voltando, quando eles chegaram aqui no Brasil, tem um período do Império, e agora eles querem uma república, por várias outras razões, porque os escravos agora, que era a moeda do Brasil, não terão mais escravos. Em 1850, eles sabendo que não terão mais escravos, o que é que eles fazem? Aumenta o valor da terra. Olha, a terra no Brasil começa a ser cara quando eles sabem que a escravidão vai deixar de existir. Ora, se o escravo não é a coisa mais cara que existe, vamos aumentar o valor da terra, e a terra passa a ter valores altos. Tudo isso é um esquema. Quando o império acaba, o que é que vai acontecer? A Constituição, 2 anos depois, 1889, começa a República. 1891 vai começar o quê? A Constituição Brasileira. E lá é incluída uma cláusula. Qual é a cláusula? A liberdade religiosa. Mas por que foi colocada a liberdade religiosa? Não era por causa da religião, não. É porque o governo sabia que não tinha como fazer frente à Igreja Católica. Então vamos permitir que os evangélicos entrem no Brasil. Porque pelo menos vai ter uma concorrência aqui de evangélicos com católicos. Então o governo ele pensou dessa forma. Ele não queria uma evangelização. Então, a liberdade religiosa ela vai existir mais como um processo de ajuda ao governo do que com a possibilidade de os protestantes, ou os católicos, ou os evangélicos começarem agora a ter liberdade de fazer o que querem. Então nós cristãos precisamos estar cientes de que se nós quisermos continuar com a liberdade religiosa, nós temos que dar respaldo ao governo constituído. Não importa se é do PT, se é do PSDB, se é do DB. Por quê? Somente assim a nossa igreja cristã ela terá a possibilidade de permear. Observe, a igreja era tão forte que mesmo quando eles conseguiram fazer com que agora o protestantismo estivesse no Brasil, eles não tinham tanta influência ainda. E o que é que foi que aconteceu? Eles disseram, olha, a igreja tem mártires, mas nós políticos não temos mártires. Porque Joaquim José da Silva Xavier, aquele que foi o Tiradentes, ele foi considerado culpado pelo levante que aconteceu lá em Minas Gerais. Só que a igreja, o Estado diz, não, nós precisamos ter mártires, porque o povo adora a igreja por causa dos seus mártires. Ela torna os seus mártires o quê? Santos. Então, o Estado vai começar a imitar a igreja, vai ter seus mártires, e começa com Tiradentes. Então, Tiradentes, que era da parte militar, que não tinha barba, em 1964, a partir de um voto da Assembleia do governo federal, vão colocar barba em Tiradentes e vão colocar nos livros didáticos para ele aparecer com barba, ter uma semelhança com Jesus Cristo. Se Jesus morreu na cruz, ele agora vai morrer com uma forca. Mas havia um sentimento patriota em relação ao quê? Aquele homem. E o respeito para com o Estado começou o quê? A crescer. Mas tudo isso imitando o domínio que a igreja tinha sobre o povo. Meus irmãos e meus amigos, a gente poderia continuar muito mais, mas eu acho que já ficou claro. Se a gente quiser ter liberdade religiosa, a gente precisa fazer como Paulo fez.
A lição está falando como Paulo era missionário. Mas Paulo dizia: respeita as autoridades são instituídas por Deus. Não era porque as autoridades eram corretas e eram honestas, não. É porque Paulo sabia que essa era a única forma que os cristãos tinham de poder pregar o Evangelho. Porque se os cristãos tivessem outro discurso, eles seriam eliminados. Hoje não existiria cristianismo, porque o império não iria deixar. Por isso Deus permitiu aquele discurso. É por isso que hoje você pode ser do PT, pode ser do PSDB, pode se posicionar politicamente, mas depois que o governo for instituído, você deve pensar na pregação do Evangelho. Você não pode ficar falando de um governo instituído, que ele ganhou as eleições legalmente. Você, como cristão, você tem que respeitar esse governo, como fizeram as pessoas no passado, como fizeram os cristãos, como recomendou o apóstolo Paulo, e como a própria história está aí como exemplo. O fato de você respeitar esse governo não está dizendo que você vai angariar votos para esse governo, não. Você vai fazer agora com que esse governo possa ganhar as próximas eleições e ser perpétuo aqui, não. Como cristão, para nós termos liberdade religiosa, nós temos que dizer a qualquer governante: nós, como instituição religiosa, estamos aqui para apoiar o governo instituído, porque eles são instituídos por Deus, não porque são corretos, mas é porque Deus está dando oportunidade a esses homens de fazer a vontade de Deus. Mas se eles não fazem, a questão não é nossa, a questão é de Deus. Nós temos os nossos instrumentos para não colocar o lado, que é o voto, que é a campanha política antes das eleições. Mas se você não consegue, por meio disso, o cristianismo, ele precisa ter esse viés e ter essa orientação. Eu espero, Edson Monteiro, que eu tenha dado a mensagem que você pretendia que fosse dada essa tarde. Que Deus então nos abençoe, nos guarde e continue a nos orientar nessa caminhada.